Alienação parental foi configurada, né, até como uma síndrome por Robert Gardner na década de 80 lá nos Estados Unidos. E ela se configura como uma tentativa, e muitas vezes até bem sucedida, de um dos genitores macular a imagem do outro. Né? Então, como que essa pessoa faz isso? Dizendo mentiras, né, para a criança, inventando coisas, né, do dia a dia para a criança em relação ao outro genitor, procurando frustrar a criança de atitudes que seriam do outro genitor e essa pessoa diz que ele não fez porque não quis, ou porque não gosta da criança, imputar falsamente um crime, né, para o outro genitor, desqualificar tudo aquilo que vem, né, do outro, dizendo que não é bom, que não presta, que a outra pessoa é menos inteligente, que ela não gosta de trabalhar, que é uma pessoa que não se importa com os outros, enfim, né, ela vai dizendo coisas que evidentemente são mentirosas, né, na maioria das vezes, ou mesmo que fosse verdade, não se deveria dizer isso para uma criança, né? E a criança começa a duvidar de fato, né, do que aquela outra pessoa sente por ela, né? A achar que é alguém perigosa, a ter medo de estar com ela, a ter um desejo de não trair, né, aquela pessoa que está falando do outro, né? Então, de fazer como que um pacto, né, de fidelidade em relação a esse genitor que é o alienador, né? E isso vai trazer consequências terríveis, né, para o desenvolvimento infantil, né, o desenvolvimento psicoemocional. E dependendo, né, da intensidade, da gravidade, pode ser que por muito tempo, né, aquilo não vai voltar atrás, né, em termos de uma boa relação, né, com aquele pai ou com aquela mãe, né, que foi vítima da alienação. Né? Então é algo assim bastante comum, provavelmente sempre aconteceu, mas é algo muito danoso, né, para o desenvolvimento infantil. Inclusive, né, existe a lei, né, da alienação parental, e quando ela era para ser promulgada, até era para ser considerada como um crime, mas evidentemente não foi, né? Mesmo porque muitas vezes falhas na avaliação podem levar a uma conclusão equivocada, né? E com isso, né, poderia se prejudicar uma pessoa inocente. Então, realmente não, eu concordo que não seja criminalizada. Mas quando é algo grave, né, severo, há a possibilidade da reversão da guarda, né? Então, aquele que é o alienador, ele perde a guarda da criança, né, em termos da convivência da criança. E as visitas, né, elas podem ocorrer, né, mas no mesmo esquema que era do outro, né, do outro genitor que foi o alienado, né? E nessa situação, as visitas, né, geralmente são assistidas, né, ou monitoradas. Esse tipo de fenômeno, né, ruim, né, evidentemente, ele é muito comum, evidentemente, depois que os casais se separam, né? E muitas vezes é um desejo de vingança do outro, né, que usa a criança para isso. Então, quem pratica alienação parental mostra que realmente não se importa tanto com o próprio filho. Porque se houvesse, né, um amor genuíno, um cuidado necessário, né, que a criança e adolescentes necessitam, jamais faria isso, né, porque os danos são, né, como eu falei muitas vezes,
quase irreversíveis, né? A pessoa voltaria a querer conviver com aquele genitor que foi alienado depois de um processo terapêutico longo e ainda, né, com alguns requisitos de dúvida, né? Então, portanto, quem pratica alienação parental não é uma pessoa que ama o filho ou a filha que sofre essa alienação, né? Nós vemos, por exemplo, crianças que se recusam terminantemente, né, a acompanhar um dos genitores. E muitas vezes é porque o que alienou falou coisas absurdas, né, dessa pessoa e a criança realmente não quer ir, né? Isso é comum. E forçar a criança a acompanhar também é um grande equívoco, porque essa criança vai se sentir desprotegida, com muito medo, apavorada em algumas situações. Então, o que se deve fazer é, né, que a alienação seja revertida, né, daquele que está fazendo a alienação, ele pare de fazer, a criança passe por um processo terapêutico e aos poucos, né, a criança vai sendo preparada para aceitar aquele genitor que foi vítima da alienação. Agora, uma coisa muito comum que ocorre em crimes de cunho sexual, né, na pedofilia incestuosa. Então, o pai agressor, né, que geralmente é o pai, mas pode ser a mãe, claro, fala que, na verdade, aquilo é mentira, né, que estão querendo imputar-lhe um falso crime. E ele usa a alienação parental como uma forma de tentar se burlar aí de uma penalidade, né, do crime que ele comete. Então, como eu disse, é comum vermos pais agressores sexuais mentindo para a justiça, dizendo que a mãe é alienadora, quando na verdade ela não é. O que ela está querendo é proteger o próprio filho de abusos sexuais. E esse pai agressor faz esse tipo de coisa para se safar aí, né, da justiça. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção para também não achar que determinados tipos de acusações são sempre infundadas, que elas são, de fato, né, produtos de uma alienação parental, quando às vezes não é. Realmente houve o abuso e aquela pessoa está usando da alienação parental para procurar sair ileso aí das agressões sexuais que ele fez, né, aos próprios filhos.